A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, você amante da EBD, você aluno também, que nos acompanha, que está conosco aqui, sempre nos acompanhando e assistindo o EBD em síntese, em podcast, né, do DENEC, Departamento de Ensino da nossa Igreja da Assembleia de Deus, aqui no RN. E, mais uma vez, estamos aqui para tratar uma dessas lições desse trimestre abençoado, vivendo à luz da Bíblia, e hoje um tema muito atual, um tema muito relevante, falando que lição número 10, né? E o título nos traz Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Então, olha que tremendo esse título aqui da lição 10, Igreja, lugar de todos os filhos de Deus. Já nos dá um norte, já nos dá uma direção, um entendimento, né, do que a lição vai tratar, e realmente vai ser uma lição abençoada. E estamos aqui com as nossas queridas professoras, mais uma vez, que nos dão a honra de estar conosco, sempre nos trazendo muito conhecimento e uma palavra de Deus abençoada para edificar a nossa vida. Já quero saudar aí as nossas queridas professoras, a paz do Senhor, irmão Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani. É um prazer estar aqui mais um podcast, né, participando, hoje com um tema maravilhoso, igreja, né? Vai falar sobre a igreja, muito bom, graças a Deus. Seja bem-vindo, professor e aluno, nesta aula. Glória a Deus, a paz do Senhor, professora Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmão Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que estão nos assistindo, nos acompanhando. É um prazer, como a irmã Rosimar disse, estar mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus, né? Como é bom nos reunirmos para falar das coisas de Deus. E que você possa, juntamente conosco, acrescentar mais em conhecimento da palavra de Deus neste dia. Glória a Deus. A leitura bíblica fica em Tiago, capítulo 2, versículo 1 ao 9, e a mensagem bíblica da lição 10 fica em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um Cristo Jesus, um em Cristo Jesus. Eu acho extraordinário essa mensagem bíblica, porque ela desconstrói qualquer que seja o conceito de raça, o conceito de classe, porque a igreja, ela não é um lugar que segmenta as pessoas. A igreja é um lugar que atende a todas as pessoas. Isso é extraordinário, caro professor, caro amante da EBD, você é aluno, porque o título traz assim, igreja. E nós sabemos que a igreja é um ambiente que nos traz a concepção de muitas coisas. A igreja é um lugar que Deus fala, a igreja é um lugar que Deus opera, a igreja é um lugar que Deus cura. Nós falamos muito que a igreja é um hospital, né, que Deus realmente trata ali pessoas doentes, físicas, espirituais, emocionais, doenças físicas, emocionais e espirituais. Mas igreja também é um lugar de convivência, é um lugar de comunhão, é um lugar de relacionamento, aonde é um lugar para todos os filhos de Deus. Felipe, quem pode estar na igreja? A igreja quanto ambiente, a igreja quanto instituição, a igreja quanto culto, quanto liturgia. Há restrição de alguma pessoa? Não, não há nenhuma restrição, porque a igreja é para todos os filhos de Deus. Nós vamos tratar muito sobre isso aqui no que diz respeito à questão da comunhão. Inclusive, Tiago, no capítulo 2, que é a leitura bíblica, no versículo 9, ele vai dizer que a acepção de pessoas é pecado. Então, quando eu faço acepção de pessoas, seja isso fora ou dentro da igreja, principalmente no âmbito espiritual, que aí é que quebra realmente todo o protocolo, quebra toda a acepção. Quando eu cometo acepção, eu cometo também pecado. Então, olha a gravidade disso. Às vezes a gente só mensura pecado por aplicação de um vício, de um adultério, de uma beberrice, de alguma outra coisa, né, que a gente releva como algo sério, mas pecado é pecado, e a acepção de pessoa é cometer pecado. Tiago escreve isso de uma forma intencional. E nós sabemos
que, de uma maneira geral, né, nós vivemos um período onde se fala muito sobre isso, sobre a questão da acepção, aonde pessoas são bem-vindas em um lugar, onde pessoas não são bem-vindas em outros lugares, aonde por alguma visão de mundo, algum conceito, alguma classe, alguma roupa, você pode não ser aceito em um lugar, mas a igreja quebra tudo isso. Glória a Deus, porque a igreja é um lugar para todos os filhos de Deus. E o que eu acho interessante, querida professora Rosimar, é que quando nós conceituamos, né, o que é acepção de pessoa, o que a Bíblia demonstra, o que a Bíblia fala sobre esse tema, nós compreendemos que desde o princípio Deus ele trata de forma direta conosco para nos ensinar aonde o próprio Deus é o modelo de alguém que não faz acepção de pessoas. É isso mesmo, irmão Felipe. Graças a Deus por esta lição, por este tema tão maravilhoso e atual, né? Que nós estamos cada dia mais precisando. Nós sabemos que a igreja, ela, como o irmão bem disse aqui, né? Que a igreja é um lugar de comunhão, é um lugar de esperança, é um lugar de fé, né? Mas a gente precisa restaurar a essência de Cristo e o amor. É na igreja que nós restauramos a essência de Cristo. Então, o salmista Davi, ele tinha toda a convicção quando ele dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, porque ir à casa do Senhor é um prazer. Ir para a casa do Senhor é um momento que nós vamos para vir restaurado, para ir para um ato de agradecimento, né? Mas nós temos hoje um tema muito atual para falar sobre a questão do favoritismo, né? Nós sabemos que o favoritismo ele não deve ter lugar, né? Não deve ter lugar na casa do Senhor. Então, nós sabemos que preferência se dar ao favoritismo. Nós vemos aqui que a acepção de pessoa, fazer acepção de pessoa significa trazer ou tratar certas pessoas de maneira diferente, né? Então, nós vemos aqui usando medidas diferentes para julgar. A Bíblia mesmo, ela condena a acepção de pessoa, porque diante de Deus, todos nós somos iguais. Deus julga todos com imparcialidade, né? Imparcialidade. Então, com Deus não existe essa questão de acepção de pessoa. Deus não se agrada. Então, nós sabemos que a acepção de pessoa é o tratamento desigual, né? Tendencioso de pessoas. Isso quer dizer que fazer acepção de pessoa significa agir com parcialidade e favoritismo. A gente sabe que na casa do Senhor não existe isso, né? Para com alguns e com injustiça para outros. Nós sabemos que na casa do Senhor, na igreja, não existe a questão do favoritismo, nem a questão da acepção de pessoa, porque até mesmo a própria Bíblia não aceita, né? Deus, as próprias escrituras sagradas, ela mostra isso. Então, nós sabemos aqui que o cristão, ele não deve fazer acepção de pessoa, né? A própria Bíblia, eu vou mostrar hoje, lá no Novo Testamento, a Epístola de Tiago, né, vai falar, exorta os cristãos a respeito do erro de fazer acepção de pessoa. Então, o texto estudado nessa lição é um texto muito atual, que vem falar sobre, Tiago diz que tratar as pessoas com diferença e favoritismo é algo incompatível com a fé em Jesus Cristo. Então, a própria Bíblia já fala. Se você for lá, os irmãos acompanhar, na Epístola de Tiago 2, você vai ver isso. Em outras palavras, é injustificável que um crente em Jesus ele faça acepção de pessoa. Não existe isso. A própria Bíblia ela não aceita, né? A própria Bíblia fala sobre isso. Então, como exemplo, nós vemos aí, amados, que Tiago ele citou a acepção de pessoa por classes sociais. Se nós observarmos o texto que está hoje para nós meditarmos, nós vemos aí a ilustração a questão, supondo que nenhuma reunião cristã ela apareça no texto mesmo que nós estudamos hoje, ela aparece dois homens, um rico e bem vestido e o outro pobre com roupas velhas, né? Nós vemos aí a questão já na Bíblia tratando sobre esse assunto. Então, Tiago, ele fala que os crentes, eles deram atenção, né, especial ao homem rico,
né? Em outras questões, nós vemos aqui o seguinte, que o homem pobre, então nós estaremos fazendo a discriminação e o julgamento com critérios errados. Nós vemos que a própria Bíblia ela condena, né? Em seguida, nós vemos aqui que Tiago explica que os crentes agem corretamente quando obedecem à Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, se eu amo o meu próximo, como é que eu vou ter favoritismo? Como é que eu vou ter acepção de pessoas? Porque eu sei que Deus, ele abomina. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoa, porque a própria Bíblia fala isso, né? Que nós devemos não tratar as pessoas, sabermos que na casa do Senhor tem lugar para todos. Então, Tiago vem falar sobre isso, a questão de como nós devemos agir e se colocar em determinadas situações como essa. É muito interessante, irmão. Glória a Deus. Eu queria ouvir também a professora Hanani, mas eu ouvindo aqui a querida professora Rosimar, é algo realmente extraordinário, porque um dos argumentos que Tiago nos traz aqui como injustificável, que foi até uma palavra que eu achei muito interessante que foi usada para a irmã Rosimar, injustificável, incompatível, como classifica aqui Tiago, um desses argumentos é justamente olhar para Deus. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé e para possuírem o reino. Exatamente. Então, olha que coisa extraordinária. Quando a gente olha para o âmbito de igreja, quando nós olhamos para o culto, não há pobres ali. Há ricos espiritualmente porque possuem o reino. Então, olha que coisa grandiosa. Olha que coisa extraordinária. Deus escolheu os pobres para serem ricos na fé e para possuir o reino. A fé é que enriquece. Por quê? Porque no que diz respeito ao âmbito espiritual, a riqueza não é medida pelo dinheiro, a riqueza é medida pela fé. E às vezes alguém que tem muito dinheiro é pobre espiritualmente, porque não tem fé. E alguém que não tem muito recurso financeiro é rico no Senhor, porque tem uma fé inabalável e possui o reino por herança. Olha que coisa extraordinária. Tiago nos traz, eu não sei porque eu Pedro. Tiago nos traz 3 argumentos, mas eu vou dizer para vocês, professoras, que bastava esse argumento já seria suficiente para colocar por terra qualquer que fosse a discriminação ou favoritismo no âmbito da igreja, no âmbito do culto, da liturgia, porque nós compreendemos que todos nós somos ricos pela fé e por termos o reino. E eu sei que a irmã Rosimar vai até falar um pouco mais à frente, já é um spoiler aqui que eu estou me antecipando, mas é interessante porque eu achei extraordinário quando o Tiago ele nos diz que a acepção de pessoas é antecedida por 2 coisas. 2 práticas antecedem a acepção de pessoas, e eu queria já lançar aí para deixar curioso o professor e deixar curioso o aluno aí, quem está nos assistindo, para nós tratarmos sobre isso. Então, acompanha tudo, não sai daqui, porque você vai entender quais são as 2 práticas que antecedem a acepção de pessoas. Mas, extraordinário, caras professoras, nós somos ricos não pelo valor que nós temos na nossa conta, não pelo tanto de cartões que nós carregamos na nossa carteira, mas pela fé que nós exercemos no Senhor e por termos nele a nossa esperança e o reino por herança que nos aguarda, porque o Senhor nos deu e nos concedeu o reino para que nós o possuísse. Glória a Deus, irmão Felipe. Eu ouvindo vocês aqui, eu estava pensando, lembrando das aulas anteriores que a gente já estudou, né? Nós estudamos sobre o amor ao próximo, né? E essa aula já está diretamente ligada com o amor ao próximo. Por quê? Porque como é que nós vamos obedecer a palavra, obedecer aqueles mandamentos que foi deixados por Jesus Cristo, de amar ao próximo como a nós mesmos, se nós discriminamos o nosso irmão, né? Então, nós, principalmente, a sociedade hoje, ela condena esses atos de discriminação. Nós temos na nossa lei penal, né, punições para quem comete esses crimes, que são crimes raciais. Mas se a nossa sociedade, que é uma sociedade impura, que é uma sociedade injusta, você imagine a igreja do Senhor, que tem que ser um local de justiça
um local de acolhimento, né? Como é que nós vamos ser imagem e semelhança de Cristo se nós vamos e julgamos o nosso irmão, muitas vezes, principalmente pela aparência, né? Ou por alguma ação que ele toma. Então, vamos praticar mais esse amor, né? Que a gente já vem falando de algumas outras lições. Deixar ser transformado pelo amor de Deus, porque esse amor que transforma a nossa vida, como é que se diz? Ele se derrama, né? E atinge os outros. Então, É essa forma de verdade, se relacionar, a forma da gente julgar o outro, tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, né? é verdade. E eu acho interessante que tem pessoas, irmã Rosimar, que não julgam apenas os irmãos que estão na igreja, mas principalmente a Deus. Tem pessoas que eles julgam a Deus, brigam com Deus em certos momentos. Como é que está essa relação dessa pessoa com Cristo? Se a pessoa tem uma relação com Deus assim, de julgar, Senhor, por que que tu fez isso? Tu não és amoroso? Por que que tu estás fazendo isso? Senhor, por que que eu estou passando por esse processo? E fica julgando e fica perguntando ao Senhor se nós devemos apenas aceitar aquilo, porque a gente sabe que a Deus só faz o que é bom para nós, né? Deus, ele só permite que aconteça conosco aquilo que nós temos capacidade de suportar e o plano que ele tem na nossa vida. Então, a gente tem que aceitar e saber que aquele é o caminho certo, mas muitas vezes as pessoas, elas ficam procurando saber de Deus. Você imagina a pessoa que está tratando Deus dessa forma, como é que vai tratar o seu irmão? Não é isso? Nós temos que buscar compreender este amor de Deus, né, para que a gente não venha fazer esse pré-julgamento do nosso irmão. É verdade, irmã Hanani. Uma das coisas que a gente nunca deve esquecer são os princípios bíblicos, né? Porque nós sabemos que a igreja, ela não deve existir essa questão do favoritismo, né? Essa questão da acepção de pessoas. Nós temos que tratar todo mundo igual, porque estamos ali com um só pensamento, como igreja, um lugar de paz, um lugar que nós vamos lá entregar ao Senhor, né? O nosso louvor, a nossa adoração. Então, não existe essa questão desse tempo, né, para essas coisas. Existe, infelizmente, né? Mas a gente vê que Deus, ele não se agrada. Nós sabemos aqui na própria lição, fala sobre a questão da prática, né, como eu frisei aqui, do favoritismo, a prática do senso de superioridade, né? Nós vemos que também Deus condena. Nós sabemos que o nosso Deus, ele não aceita e ele não né, de fazer acepção de pessoas. Nós vemos aí a própria Bíblia, tantos exemplos de Jesus, né? Nós vemos a mulher samaritana, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Tem muitos exemplos aí que Deus, ele não fazia e nem faz acepção de pessoas. Então, nós vemos aqui que a igreja, ela sempre deve ser um lugar, né, de comunhão, de respeito, de acolhimento, né, para com todos irmãos em Cristo. Então, quando honramos uma pessoa apenas pelo que ela se veste bem, né, nós estamos errados, porque muitas vezes nós somos julgados, às vezes, até pela nossa aparência, né? Mas nós sabemos que nós agimos errado, com algo mais importante do que o nosso caráter. Eu acho que nós temos que ser julgados pelo nosso caráter. E muitas vezes a gente diz, poxa vida, às vezes eu olho para uma pessoa na igreja e depois que você conhece a pessoa, você observa, poxa vida, o caráter daquela pessoa é um caráter de Cristo, porque isso aí faz toda a diferença. Então, nós temos que deixar de lado essa questão da acepção de pessoa, hábitos que vêm do mundo, né? Acepção de pessoa, o favoritismo, isso aí não existe. A própria epístola de Tiago, ele condena, né, sobre essa questão do favoritismo. Então, nós sabemos que as bênçãos do Senhor são um sinal de aprovação. Então, nós sabemos aqui que aqui num comentário do Novo Testamento, de aplicação pessoal, diz o seguinte: quando honramos uma pessoa apenas porque ela se veste bem, estamos considerando a aparência como algo mais importante do que o caráter. É enganoso acreditar que as riquezas são um sinal da bênção e da aprovação de Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. Então, nós temos que ter muito cuidado com essa questão
do favoritismo e da acepção de pessoa que Deus abomina, Deus condena, ele não aceita. Isso não deve existir na igreja. Glória a Deus. Estamos aqui chegando ao final do primeiro bloco, né? Tópico 1, a importância do tratamento respeitoso na igreja. Eu gosto muito disso, porque a igreja, como conclui aqui, inclusive o comentarista, né, no primeiro tópico, ele vai dizer que dessa maneira a igreja sempre deve ser um lugar de comunhão, respeito e acolhimento para todos os irmãos em Cristo. Então, essa palavra acolhimento é uma palavra que está impregnada nos nossos corações, principalmente no âmbito de liderança, e para os adolescentes nós estamos formando como uma geração que é presente, mas que vai atuar ainda mais no futuro, da questão do acolhimento. Nós precisamos entender que a igreja ela precisa acolher. Uma coisa é a palavra confronta realmente, a palavra confronta o meu pecado, a palavra confronta a minha forma de viver, a palavra. Mas a igreja ela não confronta. A igreja, quanto instituição, quanto pessoa, ela não confronta. Nós não precisamos e não podemos confrontar ninguém, nós temos que acolher a todos. E já foi dito aqui, né? Então nós vamos para o tópico 2 e, assim, com essa palavra, você professor, você aluno, você pai, você mãe, nós precisamos compreender, né, que a igreja é um lugar de tratamento respeitoso, onde eu respeito todos, independentemente da roupa que veste, do carro que anda, da casa que tem, do dinheiro que carrega, do relógio que usa, todos do celular que tira selfie, porque todos nós somos iguais perante o Senhor. O Senhor é modelo de não fazer acepção. E se eu amo o Senhor, eu sigo ele, porque ele é o meu modelo de vida perfeita, plena e santa. Ele mesmo disse, porque Deus amou o mundo que entregou o seu Filho para que todos. Ele amou o mundo na sua totalidade e ele entregou para todos. Então, o Senhor não fez acepção na hora de amar e também não fez acepção na hora de entregar o seu Filho Jesus, porque ele ama a todos. Tópico 1, a importância do tratamento respeitoso na igreja. Agora a gente vai para o tópico 2, segundo bloco. A acepção de pessoas é pecado. Então, olha que negócio estreito aí agora, porque classifica como pecado a questão da acepção, que realmente é um pecado, fere a lei do amor. Nós falamos isso aqui, quem estava com a gente sabe, acompanhou na lição número 8, nós tratamos justamente sobre o amor, sobre a lei do amor. Como a irmã Ana já falou, a gente vem tratando sobre isso em toda a lição, a questão de amar o próximo, a questão do mandamento do Senhor, a questão de viver esse mandamento, e existe a lei do amor, e a lei do amor, quando eu quebro, eu peco contra o Senhor, porque é o mandamento máximo amar a Deus e amar ao próximo como o Senhor amou a todos nós. A prática e a acepção de pessoas, para deixar isso muito claro, é uma prática comum. Já foi falado aqui, é uma prática comum para o mundo. Então, nós não estamos aqui direcionando uma palavra especificamente para o mundo, também para o mundo. Quem estiver nos assistindo vai receber a palavra, mas a igreja como corpo do Senhor, como imagem que já foi falada aqui do Senhor Jesus, ela não pode seguir o padrão do mundo. A igreja vai na contramão disso. A igreja não está para fazer favoritismo, para ter senso de superioridade. E olha, eu vou aqui fazer uma observação muito clara e grave. Todos nós precisamos fazer essa autoanálise. Porque o que antecipa a ação que antecede a acepção é justamente eu favorecer e eu ter um senso de superioridade. Eu vou favorecer a irmã Rosimar porque eu gosto dela, porque ela se veste bem, porque ela é mais agradável, porque ela gosta das coisas que eu gosto, porque ela tem uma condição financeira melhor. Favoritismo. Favoritar alguém no corpo. É verdade. Segundo é o senso de superioridade. Eu sou melhor do que fulano, eu falo melhor, eu prego melhor, eu canto melhor, eu me visto melhor, olha como eu me comporto melhor. Então, façamos uma autoanálise, porque isso antecede ao pecado da acepção. Que o Senhor rasgue, tire do nosso coração o favoritismo e o senso de superioridade. Por que eu estou dizendo isso, caro professor, para você, aluno que está nos ouvindo, e para você, professor, transmitir isso para o seu aluno? Porque isso está dentro de nós.
está dentro da nossa natureza. A acepção de pessoas é algo que flui da natureza humana. Nós não podemos espiritualizar. É o diabo que coloca isso no coração. Não, está na nossa natureza pecaminosa e caída. Por si só, nós como homens, seres humanos, nós queremos ser melhor do que os outros. Nós queremos ser superior. E isso eu digo, às vezes, na individualidade, eu digo, às vezes, na questão profissional, eu digo na questão até institucional, eu digo na questão nacional, né? Quando a gente olha, por exemplo, para a América, nós somos americanos, nós moramos na América do Sul, mas há um enaltecimento do americano atrás só da América do Norte, né? O americano é predominante, o americano é poderoso, o americano é americano atrás da América do Norte. Há um senso de superioridade pela questão nacional. Às vezes há uma questão de um senso de superioridade pela questão institucional. Eu me congrego nessa igreja, a minha igreja é melhor que as outras, nenhuma outra presta. O senso de superioridade na questão institucional, eclesial também. E aí existem vários sensos de superioridade. Senso de superioridade na questão pessoal, eu me comportar e me achar melhor do que os outros. Então tenhamos cuidado, meus irmãos, porque isso está dentro de nós. E nós precisamos da graça de Cristo para poder reprimir esse senso de superioridade, esse padrão de seleção, de favoritismo, para que não venhamos cometer acepção de pessoas e venhamos aceitar, receber a todos sem distinção. Precisamos amar a todos, seja homem ou mulher, seja baixo ou alto, seja rico ou pobre, nós precisamos amar a todos. Eu disse aqui no bloco passado que só o primeiro argumento da incompatibilidade da acepção de pessoa do cristão com Cristo já era suficiente, porque Cristo não fez acepção. E quando a gente vai para a prática, nós vimos isso na prática. Olha para João 4. O que é João 4? João 4 é Jesus quebrando diversos protocolos, barreiras institucionais, culturais. Primeiro ele fala com a mulher. E não era comum naquela época, a mulher era desvalorizada. Nenhum rabino falava com a mulher em público. Ele fala com a mulher, quebrando a questão do machismo. Segundo, ele vai até Samaria, passa por Samaria, fica em Samaria e dialoga com uma mulher samaritana. Ele quebra a barreira cultural, a intriga cultural, o relativismo cultural. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos alguém que quebrava toda a acepção, todo o princípio de acepção. Então, Jesus, como nosso modelo, é o padrão. Tu vai falar com fulano? Claro que eu vou. Jesus falou com uma mulher samaritana, parou para conversar com ela, com uma mulher pecadora, com uma mulher que tem um testemunho rejeitado, frustrada. Ele parou para conversar com uma mulher que era de uma outra nacionalidade, que tinha uma intriga, que tinha uma rixa, que tinha um bloqueio, que tinha uma resistência. Por que eu não vou falar com meu irmão? Olha que coisa poderosa. Você está compreendendo, professor, que cada aula é uma ferramenta poderosa para você criar adolescentes cada vez mais convictos na fé e cada vez mais próximos e parecidos com Cristo? Porque a imagem de Cristo nós temos, mas ela é moldada de forma progressiva. Precisamos compreender que o Espírito Santo nos torna parecido com Cristo a cada dia. A cada dia. Ninguém é a imagem e semelhança de Cristo na sua totalidade. Nós buscamos isso todos os dias. Então, olha, professor, que ferramenta poderosa você tem para construir um adolescente que se parece com Cristo, mostrando para ele que não pode haver em nosso meio a acepção. Inclusive, como ponto de partida, o comentarista deixou como ponto de partida, e aí eu quero trazer esse auxílio pedagógico. Você pode fazer isso como ponto de partida, você pode fazer isso como intermédio da sua aula, entre uma lacuna de um bloco e outro, de um tópico e outro, né? É a questão da organização por grupos. Organiza ali a classe em 2, 3, até 4 grupos, dependendo do quantitativo que você tiver, e fazem eles ler em grupo Tiago, capítulo de número 2, do 1 ao 9, e depois destaca alguém para interpretar. Eles vão dialogar e discutir, argumentar entre si, e alguém, um porta-voz do grupo, vai dialogar, vai expor a interpretação do grupo. Eu acho essa dinâmica extraordinária porque vai mostrar vai motivá-los a ler a palavra, vai motivá-los a exercer a questão da exegese, de extrair do texto o que o texto quer dizer de forma real, de forma prática, e vai até estimular a questão ministerial, de alguém estar falando ali para
possivelmente ali já desenvolver um ministério na casa do Senhor. Então, você consegue aplicar diversos princípios, diversas finalidades nessa dinâmica, e eles vão compreender que o que Tiago está falando é de um problema real. E, meus irmãos, eu queria ouvir vocês agora, mas se no tempo de Tiago está tratando de um problema real e prático, eu fico imaginando os nossos dias, onde há tanta segregação, que eu vou falar um pouco sobre isso aqui no meu complemento do aprofundamento. Então, eu fico me imaginando, será que existe a mesma problemática de hoje nos tempos de Tiago, ou será que se intensificou hoje? Acho que com certeza, né? Com certeza. A gente sabe que deve ter se intensificado porque nós estamos nos últimos dias. Como a própria palavra diz, que nos últimos dias aumentará, né, os casos do esfriamento do amor. Então, a gente vê os sinais de Cristo. Mas a Bíblia nos mostra que naquela época era tão grave quanto hoje, né? As pessoas cometiam tantos esses pecados, esses erros, quanto hoje. Antigamente, por não ter, né, essa questão de internet, de conseguir uma propagação mais fácil, a gente, né, não se tinha o conhecimento. Hoje nós temos o conhecimento por causa dessa propagação através da internet, através das mídias, né? Mas, com certeza, na época de Tiago, também, hoje, né, a gente vive o que a época de Tiago se vivia, dessa discriminação. Como o irmão Felipe estava falando, a gente, é nosso procurar, né, ver a pessoa, as qualidades da pessoa e buscar, né, julgar as pessoas pelo que a gente vê delas, né, aquela primeira impressão. Mas a gente tem que saber também que as bênçãos do Senhor, elas vêm quando a gente não leva isso em consideração, né? Quando nós tratamos os outros como nós queremos ser tratados, quando nós não julgamos os outros pelo que a gente vê. As pessoas acham que as bênçãos, como eu estava falando, por causa do dinheiro, se a pessoa tem muito dinheiro, a pessoa é muito abençoada. Mas não. Pode ser que aquela pessoa ela seja abençoada porque ela trata bem os outros, porque ela não faz essa acepção de pessoas. Um empresário que tem a sua empresa, ela prospera. Pode ser que ele trate o porteiro da sua empresa da mesma forma que ele trata o gerente da sua empresa, né? E ele quer ser tratado de igual forma, mesmo como proprietário daquela empresa, de igual modo como por todos os funcionários dele, né? As bênçãos do Senhor, elas são consequências das nossas atitudes. Se nós obedecemos a palavra de Deus, se nós seguimos os padrões bíblicos, né, nós somos abençoados por Deus. E a acepção de pessoa também faz parte disso. Quando você comete o pecado de julgar as pessoas pelo que você vê, a bênção que Deus tem para a sua vida, ela não vai chegar, né? Nós não vamos ser abençoados se nós começamos a julgar o outro. Vai que Deus quer usar aquela pessoa para nos abençoar e a gente julga achando que aquela pessoa, por ela ter um cargo menor, ou por ela não ter não estar na classe social que você está, você perde a bênção que Deus tem para você através daquela pessoa. É isso mesmo, Hanane. Nós vemos aqui uma das coisas, um dos assuntos muito polêmico, né? Essa questão da acepção de pessoas é uma das coisas que nós temos que trabalhar com muito cuidado quando nós trabalhamos com adolescentes, né? Porque o adolescente, ele é muito frágil, né? Na questão até mesmo de uma depressão, se ele observar algum comportamento indiferente, ele já fica ali recuado, e essa questão da acepção de pessoa e do favoritismo é uma das coisas que realmente tem que ser trabalhado na igreja, sim, acho que desde do início das classes infantis em diante, que é uma das coisas muito importantes e uma das coisas que requer muito cuidado. Então, uma das coisas que eu oriento ao professor para que seja feita uma conversa aberta com o adolescente
quando se for falar sobre a questão do amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. É muito interessante ter uma conversa aberta inicial na aula, com os alunos, como uma proposta de um diálogo e um debate mesmo. Definitivamente, é impossível amar o próximo como a si mesmo e fazer acepção de pessoa? Ficaria essa interrogação para a gente debater em sala? Uma das coisas, uma reflexão muito presente e muito atual, para que possamos, assim, dar um pontapé, um adiantamento na nossa aula, até mesmo como uma forma de reflexão para o nosso aluno. Porque, assim, essa questão do debate ela é muito importante inicial, porque uma das coisas que fixa bem no adolescente, que ele vai depois, ele vai refletir, né? Nós sabemos, e passar sempre para ele, que se eu amo, como é que eu digo que amo o meu próximo, e se eu cometo essa questão do favoritismo, da acepção de pessoa? Então, isso não existe. É muito importante repassar dessa forma para o nosso aluno, como uma forma atrativa, né? Muito interessante. É uma Perfeito. forma até de a gente compreender os nossos próprios alunos, né? De saber, Isso, dentre os nossos alunos, quem está fazendo, praticando esse tipo de coisa, né? E uma forma de a gente chegar e ajudar aquele aluno, aquele exatamente. adolescente que está passando por isso, né? Porque ele vai se Porque a gente abrir, sabe ele vai se abrir nesse exatamente, momento, vai ter um diálogo aberto. exatamente. E a gente abre espaço justamente para ele ganhar essa confiança de tirar É, suas dúvidas, né? É muito interessante. E exatamente. hoje as escolas, elas batem muito em cima disso, né? É, Por quê? Porque dentro das escolas é a questão do bullying, né? Por a pessoa não ter uma classe social tão elevada, não ter dinheiro para comprar um celular mais caro, ter um material muito luxuoso, muitas vezes eles sofrem com isso, sofre né? muito. Isso é um tipo de acepção de pessoas. Os Exatamente. próprios adolescentes eles são levados a julgar, não, porque ele não tem o iPhone, que eu não sei nem qual é o último agora, o iPhone 11, 12, sei lá, ele não pode estar dentro do nosso grupo, né? E os É adolescentes, verdade. eles sofrem muito com isso e gera a questão da depressão, né? Da autoestima, a redução dessa autoestima. E a gente, como cristão e como líder, nós temos que nos posicionar e ajudar esses adolescentes para que eles entendam que compreendam a identidade cristã deles e que isso não deve afetá-los, né? Que essas questões financeiras, essas questões sociais, elas não devem afetar a nossa vida, porque maior somos nós que temos Cristo em nossa vida, né? Temos maior valor por isso. Glória a Deus. Perfeito. Mediante a isso, caro professor, deixaria aqui só reforçar a questão da dica, né, das nossas professoras. De repente você pode enumerar aí na sua sala, na sua aula, pausar, de repente até depois deles fazerem a interpretação de Tiago capítulo 2, porque Tiago capítulo 2, Tiago ele vai associar a acepção no que diz respeito à questão das vestimentas e do dinheiro, né, do recurso financeiro. Então vai apontar ali duas coisas que podem favorecer alguém ou não dentro da igreja, e você pode enumerar com eles, será que existe algum outro tipo de acepção que nós podemos ver ou que existe dentro do nosso âmbito? De repente, como já foi falado aqui, de repente, pela questão de um porte acessório tecnológico, de um objeto tecnológico, de repente, pela questão de um bairro, alguém vende um bairro, outro vende outro, de uma família. Quais os tipos de acepção a gente vê no nosso âmbito? Porque aí você enumera e você começa a desconstruir isso para fortalecer a convicção, para eles estarem preparados a passarem por isso. Como já a Armando falou, a não se entristecerem, a não desanimarem na fé, porque queira que não, por mais que nós combatamos na igreja, uma hora ou outra pode acontecer na igreja e principalmente vai acontecer fora do âmbito da igreja. E nós precisamos não só combater isso, mas fortalecer o coração deles para que eles, quando passarem por isso, estejam fortalecidos. E era justamente sobre isso que eu queria falar rapidamente aqui, para encerrar o segundo bloco, era a questão da segregação. O que é a segregação? A segregação nos traz a ideia de separar ou de segmentar. Eu gosto dessa palavra, segmentar. Olha, não brinquem que existem algumas pautas ideológicas de movimentos que diferem, que são contra a igreja,
que tem a igreja até como um inimigo, que o que eles mais fazem é segmentar os seus próprios grupos, os seus ideais, as suas escolas. Vou dar um exemplo. Não é apenas um movimento, é um movimento segmentado dentro do movimento. Então, existe um movimento com uma filosofia, com uma visão, e dentro desse movimento existem segmentos. Existe, por exemplo, o LGBTismo, existe o feminismo, existe o negrismo. Então, você percebe que existe diversos, eu poderia citar aqui diversos outros, mas existem diversos outros movimentos segmentados dentro desse movimento, que você percebe que o que eles querem é dividir para alcançar. E, meus irmãos, isso é algo que é totalmente incompatível com o reino de Deus, porque o reino ele não divide ninguém. Se tem uma coisa que Jesus não quer fazer, não veio para fazer, é dividir as classes, dividir as pessoas, dividir os segmentos. Você vai prestar atenção que Jesus, ele quando vai orar pelos seus discípulos, a oração dela é: nós somos um, Senhor, nos faz um. Assim como eu sou um em ti, faz com que eles sejam um em mim, em nós, que nós sejamos um, somos um. O Senhor prega muito o que diz respeito à unidade, ao ser um. Então, o Senhor ele sempre vai tratar o âmbito da igreja, os seus filhos, o seu corpo, aonde ele faz com que muitos sejam um nele. Que haja uma unidade. É por isso que a igreja é um lugar para todos os filhos de Deus, porque quando Deus olha para nós, ele não nos segmenta dentro da igreja, como alguém que é a classe mais rica, a classe mais pobre, vamos lá, a classe que sabe mais da Bíblia, a que sabe menos, a classe que tem mais dons espirituais, a que não tem muitos dons espirituais. Não há segmento dentro da igreja, há um corpo. E é bem verdade que nós precisamos separar isso, cara, o professor entenda isso, que existem papéis mais destacados do que outros, isso é claro. Por exemplo, nós sabemos que no corpo, e essa ilustração do corpo é algo maravilhoso, o corpo existe membros que não trabalham tanto como outros membros, mas são tão importantes quanto. O menor osso do corpo é tão importante como o maior osso do corpo. Olha a ilustração que o Senhor traz para ontem da igreja. Isso é maravilhoso, porque na igreja vai ter alguém que vai desempenhar um papel de forma mais atuante, de forma mais destacada. Mas quando o Senhor olha para nós, aquele irmão que às vezes não tem um papel tão atuante, ele é tão importante para Cristo do que para o irmão que desempenha um papel ministerial. Felipe, me prova, é muito fácil de lhe provar isso. O amor, a medida de amor foi uma só. O Senhor amou, ele não segmentou, ele amou a todos. O sangue de Jesus purifica todos os pecados e todos os pecadores. E o Espírito Santo veio para todos aqueles que são filhos de Deus. Você percebe que o amor é um só, o sangue é uma medida só, a medida de amor é uma só, a medida de sangue para purificar é um só, o Espírito Santo é um só para todos, não é dividido, é um só para todos. Então, quando o Senhor olha para nós, ele vê em nós um tesouro. A riqueza, a medida de riqueza do Senhor para conosco não é financeira, é da fé. É por isso que algumas vezes ele reprime os seus discípulos quanto à fé, homens de pouca fé, porque o Senhor quer nos enriquecer, mas não é de dinheiro. Eu quero ser rico. Que bênção, trabalhe, e Deus vai ajudar se você trabalhar. Já foi dito aqui, tratar bem, seguir, não negociar seus valores e princípios. Essa não é a principal proposta do reino para nós. A principal proposta do reino para nós é se nos enriquecer, mas daquilo que o dinheiro não pode comprar. É do Espírito Santo, é da fé. Então, que sejamos ricos de fé, uma fé inabalável, e que sejamos ricos dessa herança do reino sobre nós. Que Deus nos abençoe. Encerrando assim o tópico 2, a acepção de pessoas é pecado. Deixe isso muito claro para o seu aluno, caro professor, o que é que ele entende por pecado, porque o conceito de pecado nós associamos pecado de acordo com a sua gravidade, como se houvesse um mais grave e outro menos grave, tirado isso do pecado. Não, pecado é pecado. Classifique para o seu aluno que a acepção é um pecado, quebra a lei do amor e nos afasta de Deus e tira de nós a salvação. Então, tópico 2, a acepção de pessoas é
pecado. Seguimos para o bloco 3, chegando partindo para o final do nosso podcast. E nesse nosso tópico 3, nós vamos falar muito aos adolescentes, né, que eles devem respeitar os irmãos em Cristo. Nós falamos aqui de amar uns aos outros, de respeitar uns aos outros, de acolher uns aos outros. E nós vamos compreender que em Cristo somos todos iguais. Porque a glória, né, irmã Hanani? A glória não está em mim, não está no homem. A glória está em Cristo. Em Cristo somos todos iguais. Por que somos todos iguais? Porque o que nos molda a sermos cristãos é a natureza do reino que é enxertada em nós e que sobressai qualquer que seja a nossa cultura, a nossa classe, a nossa condição, e nele somos iguais. Que coisa tremenda. É verdade. E iniciando, primeiro, nós somos todos criaturas de Deus, né? Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Então, para Deus, nós somos iguais. Nossa revista, ela traz a história de Cornélio, né? Do centurião Cornélio, para ilustrar que todos nós somos iguais, né? Cornélio, ele era um homem do exército romano, né? Um capitão, deixa eu ver se é isso mesmo. E ele tinha um alto cargo, né? Lá no exército, e ele não era judeu. Então, naquela época, né? Fazendo um resumo aqui mais ou menos da história para a gente poder entender, naquela época a gente sabe que existia essa digamos assim, essa rixa, que judeus não se comunicavam com os samaritanos, e para os judeus, os gentios não podiam alcançar a salvação, né? Que a salvação seria apenas para os judeus. Mas com a vinda de Jesus Cristo, quando ele veio, deu o seu exemplo, né, de amor, ele morreu por nós, morreu por todos nós, derramando o seu sangue na cruz e nos purificando dos nossos pecados, não apenas os judeus, mas a todos, né? Então, Cornélio, ele era tido pela palavra de Deus, ele era uma pessoa, um homem temente a Deus, né? E um homem que fazia boas obras. E através disso, Deus falou com ele, né? Através de uma visão, e que ele chegou até Simão Pedro, né? Simão Pedro também teve uma visão, e é onde a gente vai basear aqui esse título de que todos somos iguais, porque para Pedro, mesmo Pedro sendo discípulo de Jesus, presenciando tudo que Jesus fez, Pedro ainda não acreditava que a salvação era para todos, né? Ele não tinha essa convicção que a salvação era para todos. Para ele tinha que pregar para os judeus, para que os judeus pudessem aceitar a Jesus como sendo o Messias, né? Mas através dessa visão, que a visão que Simão Pedro teve foi que descia um lençol dos céus, e dentro desse lençol havia animais que para eles eram tidos como animais impuros, que eles não podiam se alimentar daqueles animais. E Deus mandava Pedro se alimentar, matar e se alimentar daqueles animais. E Pedro dizia, não, Senhor, esses animais são impuros, eu nunca comi desses animais. Como é que eu vou fazer isso, né? Eu vou pecar contra ti. E Deus, por 3 vezes, ele manda Pedro fazer aquilo. E Pedro, mesmo ao final da visão, Pedro ainda não entende. Pedro só vai entender quando chega os servos de Cornélio para convidá-los a ir à casa de Cornélio. E quando ele chega na casa de Cornélio, que vê várias pessoas, não está lá só Cornélio, mas tem várias pessoas ali, esperando ouvir de Pedro a palavra, o evangelho de Jesus Cristo, né? Todos sedentos da palavra de Deus. Então ele vem entender. Aí é quando ele diz que, lá em Atos 10, 34, se eu não me engano, que reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Então, Deus, através daquele sonho, daquela visão, né, mostrou para Pedro de que que Jesus ele morreu por todos, e todos tinham o direito de serem chamados filhos de Deus, todos tinham a possibilidade de serem revestidos pelo Espírito Santo. É até que Pedro fala àquelas pessoas, eles são batizados, o Espírito Santo desce sobre eles,
né? Eles são batizados, eles falam em línguas, são batizados com o Espírito Santo, e Pedro os batizam em águas também, porque ele entende que a palavra de Deus, o evangelho de Jesus Cristo, é para todos, né? Então, Jesus, ele dentro do Novo Testamento, ele tem várias passagens que ele demonstra, né? A passagem que ele fala com a samaritana, né? Dos próprios exemplos que ele dá do bom samaritano, né? Que como havia essa rixa, igualando os judeus com também os gentios, né? Igualando os judeus com os estrangeiros, dizendo que Jesus, ele veio para salvar todos. Aquele versículo que diz que a chuva cai sobre todos, né? A bondade de Deus vem para todos com uma maldição também, né? Assim, em relação às coisas da terra. Então, Jesus morreu para salvar a todos nós. Como já foi dito aqui, lá em Paulo, quando ele escreve a Gálatas, ele, lá no capítulo 3, versículo 28, ele diz: nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, né? Jesus, ele deixa claro em várias passagens que nós somos um, e nós devemos ser um em Cristo Jesus. A nossa fé em Deus, ela é uma só, como o irmão Felipe vem falando. Nós somos um corpo que temos que trabalhar juntos, um depende do outro, né? A gente não deve fazer essa acepção de pessoas, esse pré-julgamento, né? Por achar que somos melhores do que outros. Só porque eu sou um líder na igreja, não quer dizer que eu tenho que ser melhor do que o meu liderado. Meu liderado, a gente vai fazer um serviço, só porque eu sou líder, eu não posso pegar uma vassoura e ajudar a varrer a sala de aula e a limpar, né? Vai todo mundo para um retiro, por exemplo, de jovens, só porque eu sou líder, eu não posso ajudar a arrumar a cama, a juntar as cadeiras. Todos nós somos iguais. E a gente já deixou claro aqui em algumas outras aulas que para quem é líder, o peso da responsabilidade é até maior, né? Que nós temos que dar o exemplo. Nós não temos apenas que mandar, mas temos que dar o exemplo com a nossa própria vida. E foi isso que Jesus fez. Jesus, através da sua vida aqui na Terra, né, da sua encarnação, ele mostrou que é possível nós sermos servos e que é possível nós sermos um em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava aqui acompanhando, irmã Nana, e também relendo aqui um trecho, né, que o autor do livro da CPAD, né, 365 lições de vida extraídas de personagens bíblicos, da Bíblia, perdão, a página 313, que foi lançada em 1999, ele nos traz a ideia de que Pedro imaginava que havia uma fatia de atenção. Havia uma fatia de atenção maior para os judeus e havia uma fatia menorzinha para os gentios. E alguns achavam que nem tinha fatia, nem sobrava nada para o gentio, né? E aí, quando o Espírito Santo realmente desce sobre Cornélio, a sua família, que eles estavam ali reunidos, Pedro, então, literalmente diz: agora eu sei. Isso é extraordinário, porque o Senhor ele faz questão de provar para nós e quebrar em nós o senso de superioridade e favoritismo, para mostrar que ele veio para todos, o seu Espírito veio para todos e que todos nós somos iguais. Eu lembro de um exemplo, né? Um dia, eu sou de Equador, sou do interior, e um dia o pastor Martim, pastor presidente, e quando o pastor presidente vai no interior, é uma festa, porque o sonho dos irmãos do interior é ver, porque o nosso pastor é muito ocupado, né? Viaja muito, é muita coisa, e são muitas igrejas para ele poder visitar. Então, quando ele vai, é uma festa. E ele foi ali, voltou em Equador, onde ele já foi pastor, e foi aquela festa. Aí, depois da tarde, né, tem aquela fila para o jantar, e o pastor Martim lá na fila com os irmãos, para poder pegar ali o prato e colocar sua comida, seu jantar. E quando eu voltei em Equador, era um comentário muito animoso dos irmãos. Rapaz, o pastor Martim veio aqui, olha, estava na fila, rapaz, o pastor Martim estava na fila, não sei o quê. Você entende aí essa questão da liderança que a gente está falando, né? A gente olha e diz: não, mas o pastor estava na fila, tal como qualquer outro, aguardando, tal.
Claro que ele merecia, talvez, até pegar talvez o prato de porque ele não era um anfitrião, ele era convidado, vinha de fora, vem de longe, tem a idade, mas mesmo assim o pastor deixou esse lado e estava na fila ali. Irmãos, nós somos todos iguais. Nós precisamos compreender, e o nosso adolescente ele precisa ter isso muito claro na mente dele, que Tiago ele vai rechaçar isso e vai condenar isso. Né? Quando havia o culto ali, que os irmãos mais ricos chegavam, eles tinham os primeiros lugares. Quando os irmãos mais pobres chegavam, naquela fala de Tiago, claro, mas tratando um problema prático e real, os irmãos mais pobres chegavam, porque tinha menos dinheiro e que sua roupa não eram roupas, trazendo para os dias de hoje, não era uma roupa da Zara, não era uma roupa da Lacoste, não era um terno da Armani, né? Não era uma gravata da Louis Vuitton. Então, assim, chegavam os irmãos que eram menos abastados e eram desprezados. Então, eles sentavam lá atrás. E isso é interessante, como que houvesse mais privilégio para quem estava na frente, mas não, a graça veio para todos, o amor foi uma medida, o sangue é para todos, a cruz, o Senhor veio para todos. Então, nós somos todos iguais, que venhamos desconstruir do nosso coração o favoritismo, o senso de superioridade, entendendo que somos tão iguais como qualquer outro, tão rico na fé como qualquer outro, porque quando o Senhor olha para nós, assim como lá em Samuel, ele não olha para o exterior, ele olha para o coração. Ele olha para a nossa riqueza interna, e há um tesouro em vasos de barro, como Paulo disse, que nós venhamos entender isso, que o nosso adolescente venha entender isso, que somos todos iguais, e que venhamos também, como eu falei, prepará-los, né, e fortalecê-los para enfrentar adversidades, momentos como esse de acepção, discriminação, falta de respeito, falta de acolhimento. É isso mesmo, irmão Felipe, porque todas as pessoas têm a mesma importância diante de Deus, né? Pois foram criados por Ele e amados por Ele. Glória a Deus. É muito interessante isso, como o Tiago também relembra que Deus não escolheu ninguém de forma tendenciosa, né? Nosso Deus, inclusive, isto está de acordo com o restante do ensino bíblico, que destaca a soberania de Deus, né? Sua imparcialidade para com os homens. Nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele trata todos iguais. Nós vemos aqui o profeta Samuel, vejamos o que ele ouviu da parte de Deus quando ia ungir uma pessoa errada para o reino de Israel, né? Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, né? Porque o tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem. Nós sabemos que Deus, ele não vê. Nós vemos muitas vezes a aparência, mas Deus vê o coração. Deus vê muito a mais além daquilo que a gente vê. E é muito interessante isso, porque diante de Deus, ricos, pobres, jovens e velhos, homens e mulheres, né? Gentios e judeus, todos são iguais. Nosso Deus não faz acepção de pessoa e na igreja não deve existir isso. Porque nós sabemos que todos somos iguais perante o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Deus fez o reino, trouxe o reino dele a nós, né? E todos têm direito a esse reino. Todos, com a morte de Jesus Cristo, a graça do Senhor, ele nos deu o direito de fazer parte deste reino. Basta a gente aceitá-lo, né? O nosso coração, porque, como a irmã Osma estava dizendo, Deus ele não julga a nossa aparência, ele julga o nosso coração. Ele nos ama de igual forma, mesmo sendo pecadores, mesmo a gente não o aceitando, mas ele dá a oportunidade da gente aceitá-lo como salvador da nossa alma, como salvador da nossa vida. E mesmo quando nós não aceitamos e continuamos no pecado, Deus ele nos guarda, Deus ele nos livra, né? A gente sabe, mas a gente tem que abrir o nosso coração para deixar o Senhor fazer a obra dele em nossa vida. E assim, as bênçãos do Senhor ser derramadas sobre a nossa vida. Todos somos um, todos somos iguais. Deus nos fez imagem e semelhança dele. O amor de Deus foi colocado em nós, na nossa essência, para nós termos o amor de Deus em nossa vida, nós amarmos como Deus nos ama, né? Basta a gente se dispor a isso e deixar que essas coisas da sociedade, essas coisas do mundo que nos fazem pecar contra Deus, né? Que nos fazem fazer seleções, não deixe nos desviar do caminho, porque isso nos desvia do caminho, a gente fazer exceção. Vai que a gente tenha que ir por um caminho
eu lembrei agora de uma história da menininha, que a gente falou, não sei se eu falei em alguma outra aula, da menininha que ela nasceu com uma família de olho, todo mundo da família era olhos azuis, ela tinha olhos castanhos, né, da missionária, e Deus tinha um propósito com isso. Mas se ela ficasse triste, né, porque a família tinha uma aparência de um jeito e ela tinha outra aparência, os propósitos de Deus não seriam cumpridos na vida dela, mas ela aceitou a vontade de Deus na vida dela, né? E se fosse julgado pela aparência, né? Será que se ela deixasse se levar por essa discriminação das outras pessoas, por ela não ser igual à sua família, né? Como seria? Mas a misericórdia, ela se deixou, né? Deus fazer a vontade dele na vida dela e as bênçãos do Senhor foi sobre a vida dela, não é isso? Então, todos nós somos iguais. Deus, Jesus, a partir do momento que ele morreu na cruz para nos salvar, né, nos fez todos iguais. Lá no Antigo Testamento havia a lei de Moisés, que havia os puros e os impuros, né? Nem todo mundo tinha o direito de estar na presença de Deus, porque Deus é santo. Então havia uma lei, mas hoje, com a graça de Deus derramada sobre nós, todos nós temos direito, todos nós temos a possibilidade de estar diante de Deus, todos nós somos amados por Deus, né? Basta a gente abrir o nosso coração e nos deixar que o Espírito Santo de Deus nos transforme. Glória a Deus. Glória a Deus, Pensa, ficando assim, a mais um final, né, de um podcast, de uma lição, e hoje lição 10, uma lição realmente poderosa. Igreja, lugar para todos os filhos de Deus. Nós compreendemos aqui hoje, nós todos somos iguais, e que se há um lugar que não pode haver nenhuma restrição, nenhuma limitação, nenhuma acepção ou favoritismo, até senso de superioridade, é na igreja, porque a igreja é lugar de paz, é lugar de respeito, é lugar de comunhão, canhonia, como viviam os nossos primeiros irmãos na fé, e acima de tudo é um lugar de acolhimento. Eu acolho da mesma forma, no mesmo nível, no mesmo entusiasmo, no mesmo amor, com a mesma recepção. O rico, o pobre, o que se veste bem, o que pode não ter uma boa roupa para se vestir, mas não importa, porque a cruz está nos nivelando em uma só medida de graça e de misericórdia. Que Deus nos abençoe, irmão. Que aula poderosa e que, professor, Deus lhe inspire. Você tem uma aula que você vai ter, com certeza, uma aula impactante, uma aula para transformar a vida dos seus alunos e cada vez mais nós termos uma geração convicta no Senhor, andando e vivendo na luz da palavra, vivendo para a glória de Deus. Bom estar com vocês, querida professora Hanani, professora Rosimar, me despedindo aqui já. Que Deus abençoe muito vocês. A paz do Senhor, irmã Hanani. A paz do Senhor, irmão Felipe, irmã Rosimar, a paz do Senhor a todos aqueles que ficaram conosco até agora ao fim deste podcast. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua aula e que você seja exemplo, como Jesus foi, de não discriminar, né? De não fazer acepção de pessoas. E ajude os seus alunos a entender a importância da gente aceitar as pessoas como elas são, né? Nem todo mundo tem a possibilidade de ter um padrão socioeconômico, sociocultural que nós temos, mas dentro da igreja do Senhor, na palavra, diante da palavra de Deus, todos nós somos iguais e temos que ter tratamentos iguais. Então, que Deus abençoe a você e até a próxima aula, se Deus quiser. Glória a Deus. A paz do Senhor, querida professora Rosimar. A paz do Senhor, irmão Felipe, a paz do Senhor, irmã Hanani, graças a Deus, você professor, você aluno que esteve conosco, né? Esta aula é maravilhosa, nós concluímos a nossa aula dizendo que a Igreja de Cristo, ela vem crescendo sim, promovendo a unidade, promovendo a comunhão, é uma das coisas que cresce a igreja. Nós temos que crescer em comunhão, sim, em unidade, deixando todo tipo de de coisas que Deus não venha se agradar com essa questão da acepção de pessoas, né? Então, que venhamos seguir em frente com o nosso Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A igreja ou o cristianismo sempre teve um papel predominante e um protagonismo na questão do acolhimento, do respeito
e do recebimento de todos os homens. Então, lembre-se, você é rico. Você pode não ser rico, você tem muito dinheiro no banco, assim como eu, mas nós somos ricos porque a nossa fé é uma fé fortalecida e viva no Senhor, e temos o céu. O céu é nosso, o reino é nosso por herança, mediante a pessoa de Jesus Cristo. Eu te amo, Jesus te ama, nós te amamos. Fica na paz e até a próxima, em nome de Jesus. Deus te abençoe.